Isso, para mim, mostra, né, o quanto existe muito mais coisa no karatê, né, assim, de formação ali, de desenvolvimento ali intrínseco, né, interno, do que uma simples luta, por exemplo, né, onde você só dá soco e chute, né? Eu acho que existe algo a mais, né? E é isso que eu venho pesquisando hoje, porque que eu tenho percebido, assim, né, se é que eu posso dar esse tipo de opinião, né, é que o karatê tem perdido um pouco da essência, né? Meu pai era uma pessoa muito reservada, né, introspectiva, quando explodia, explodia, né? Mas a relação era uma relação assim, pum, bem direta, né? Bem direta. E isso era bem interessante, né? Porque eu lembro de momentos, né, de histórias assim, de convivência, né, que eram muito marcantes, né? Muito marcantes mesmo, que não condizia muito com a personalidade dele, né? Mas eu lembro quando eu aprendi a andar de bicicleta, foi ele que me levou, né? Tudo bem que ele me pegou e jogou, né? Vai! Pum! Aí caí lá umas 75 vezes, mas aprendi, né? Lembro uma vez na praia, né? Na praia era bem interessante, as pessoas conhecem a história já, que ele ficava sentado em Copacabana, a gente morava em Copacabana, né, no Rio de Janeiro, e ele sentava ali na areia, no chão ali da areia, né, botava lá uma toalhinha, né, ficava lendo o jornal, e eu lá desde os meses, assim, né, mas eu lembro, assim, 2, 3, 4 anos, né, eu já ficava sozinho, largado lá na praia, e ele lendo o jornal. E só que, assim, todo mundo me conhecia, né, acho que eu era o único japonês ali daquela região, né, então era muito fácil de me conhecer, né. Mas teve um dia que foi bem interessante, né, nesse momento, que acho que era um pouco mais velho, devia ter uns 7 anos, assim, e o mar estava tranquilo, eu não tinha medo do mar, porque nasci ali, né, mas uma correnteza me puxou e me levou lá para trás, lá para fora, né. Falei, pô, pronto, meu pai lendo o jornal, ferrou, né, não vai nem me ver, né, vou sumir e já era, né. E quando eu abro o olho, assim, para dar aquela primeira respirada, ele estava do meu lado. Olha que coisa interessante. Não sei como que ele descobriu, mas ele estava do meu lado. E eu lembro. E assim, o ponto acho que mais marcante disso, as pessoas vão entender, é que ele não me ajudou. Ele não foi, me pegou e me tirou, mas ele estava ali. E só o fato dele estar ali já me fez encorajar, né, para seguir, né? Então, por que eu contei essa história, né? Porque provavelmente a grande maioria das pessoas que conviveram com ele foi dessa forma, né? Os que tiveram pouco convívio e tiveram conflito de interesses com ele é porque não tiveram oportunidade de olhar, né? Simplesmente queriam se impor e aí não ia dar certo, né? Personalidades fortes, não vai dar certo. Então, o que eu quero dizer é que, por mais que ele não estava ali paparicando, ele sempre estava ali quando precisava, né? Eu acho que esse foi o ponto mais marcante, assim, né, dentro da convivência, meu desenvolvimento, né? E era bem importante dizer também, né, que era bem distinto, né, o papel do meu pai e o papel da minha mãe ali, né, como suporte, né, para mim, para meu desenvolvimento, né? E as histórias assim são muitas assim que eu posso contar, né? E assim não são só histórias, na verdade, né? Ela tem uma base ali, né, filosófica muito grande, né? As pessoas que conhecem um pouco, né, de filosofia oriental vão entender onde que eu estou querendo chegar, tá? E isso dentro de casa, né? E já de kimono, nos treinamentos, né? Tive a oportunidade de treinar muito tempo com o Sensei Inoki. A minha relação com ele era de sensei e aluno, né? Não tinha uma relação tão íntima, né, como eu tenho com o Tasque, por exemplo, né?
Mas eu tive grandes ensinamentos, né? Principalmente com o silêncio dele, né? O que era, assim, ele falava com comportamento, assim. E isso eu aprendi muito, né, com eles, né? Então, acho que não, porque ele fala mais, né? Ele joga mesmo no ventilador e você que se vire, né? Mas meu pai, sensei Inoki, eles tinham essa natureza mais, talvez mais zen, assim, né? Uma coisa mais, se vira aí, né? E o Tasque, ele pega pela mão e te joga, né? Então, são comportamentos diferentes, mas que em todos, né, que eu tive a oportunidade de treinar e de conviver, todos tinham esse espírito que eu gostaria muito que não acabasse, né? Que não acabasse. Mas do jeito que as coisas estão sendo conduzidas, né? Não só do karatê, tá? Mas da sociedade em geral, né? Isso está se perdendo. O termo arte marcial, ele já expressa uma competição, né? Uma guerra. Marcial vem da guerra, né? Então, assim, tem que ter um conflito. Até aí, tudo bem. Só que o termo arte, ele expressa algo mais profundo, né? Não é só chegar lá e matar o cara, né? Ele representam princípios, né, de moralidade, valores, né, que são essenciais e muito importantes, né, principalmente para o japonês, que se preserve. Só que, assim, isso é muito difícil de você colocar dentro de uma cultura que é o inverso, né, desses valores, né, que tem outros valores. Né? Os valores, eles não são teóricos, né? Eles são experiências, né? Você vai aprendendo dentro da sua educação, vai entendendo, né, o contexto desses valores, do que é certo e errado, né? Então é muito difícil assim de explicar, né? Eu fiz essa pergunta para o meu pai numa entrevista que eu estava fazendo com ele e ele também não falava, não sabia. Eu falava assim: o que é Budô? Ele falava aquela palavra que ele gostava de falar, né? Eu falei, pô, as pessoas querem saber, né? Eu também, né? Mas ele não consegue, não tem como explicar certas coisas, né? Mas tem como experimentar, né? E esse experimentar, ele tem um problema, diferente do você ler em algum lugar, né? O ler, você lê, já sabe, pelo menos tem uma ideia, né? A experiência, não. A experiência depende de tempo, amadurecimento, né? Convívio. E talvez esse seja o ponto, né? Para os ocidentais, por exemplo, que querem as coisas prontas, né? Receita de bolo, né? Pegue sua faixa preta em um ano, tipo aquelas coisas assim, né? Então, eu acho que fica muito complicado assim tentar explicar isso de uma certa forma, mas o que eu posso dizer assim para as pessoas entenderem, né, o que eu estou querendo expressar aqui, conviva com os grandes mestres. Não só em campeonatos, porque em campeonato não dá. 300, 500, 1000 pessoas, como é que você vai ter atenção exclusiva, né? Não tem como, né? Mas existem grandes mestres que abrem as portas. Acho que ele fez isso a vida inteira. E outros também fazem isso, né? Então, conviva com eles, né? Aprenda com eles. E assim, não é kimono. Não é pedir para ensinar uma técnica, um kata. Não. Vê o dia a dia deles. Né? Acompanha. E aí sim, essa essência começa a aparecer, né? Para mim isso é muito nítido, né? A transformação que acontece para as pessoas que foram treinados por ele, né? Para competições, né? Antes e depois. Existe uma mudança muito grande ali. E não é de técnica, porque não é em 3 meses que ele vai ensinar karatê para as pessoas. A pessoa treina lá 10, 15, 20 anos, né? Só que ele passa ali aqueles 1 mês de confinamento e se transforma. O que está ali? Essa é a essência, né, que precisa ser buscada, né? E talvez e não tem como assistir vídeo, ler, não tem como, não tem como. Não adianta treinar sozinho, não adianta treinar com colegas, né? Não é só isso, isso faz parte.
né? Mas se quiser entender a essência, tem que conviver com eles de alguma forma. Tem que estar junto, estar junto. Nem que seja para ir para padaria, nem que seja para dar uma carona. Nesse caminho da carona, você já vai ter um insight ali que vai te transformar, né? Então, acho que é por aí, né? Por aí. E é bem legal, né, tá falando sobre isso, né? Porque a ciência explica, né, esses fenômenos acontecendo, né? E eu tive uma grande oportunidade, né, porque eu convivi com eles por muitos anos e eu fui estudar isso depois, né? Então eu tinha a experiência, que eu não sabia muito bem como é que era, e aí sim a teoria foi refinando. E aí eu pude voltar para a experiência. Então é como se fosse um vai e volta, né? Um vai e volta. Então não é só teoria, mas também não é só prática. É um ciclo. Ciclo de aprendizado para a vida inteira, né? Para a vida inteira. O karatê que eu aprendi não foi no treinamento, não foi botar kimono. Claro que isso ajuda, né? Porque isso é a prática. Mas o karatê que eu aprendi foi o karatê da vida. Comportamento, postura, né? De que forma que esses grandes mestres e grandes professores também, não precisa ser mestre não, tá? Mas grandes professores, eles levavam o karatê fora da academia, fora do dojo. Porque para mim não faz sentido, né? Se o karatê é um estado de espírito, né? Ele não pode ser de um jeito num lugar, de outro jeito no outro. Né? Aí não é tão autêntico, não é genuíno, né? É meio fake, né? Você se portar como um grande Buda, né? Sentado lá na mesa central, né? E aí depois não age dessa forma quando está sem kimono. Entende? Fica muito diferente, né? Fica muito diferente, né? E aí eu E eu gostaria gostava desculpa ele interromper, mas aí eu vou fazer um parêntese, que é uma das questões que eu venho discutindo com as pessoas próximas a mim. Essa coerência entre comportamento pessoal e, por exemplo, vamos trazer uma coisa mais palpável, tangível, e o lema do karatê. Olha que eu tô afunilando, só o lema. Então, é uma discussão que eu venho travando há alguns dias, porque eu tento pautar minha vida dessa forma. Não é muito bom fazer, mas eu vou, nesse bate-papo nosso aqui, eu vou colocar você dessa forma. Mas existe uma série de pessoas que esquecem. É aquela coisa, parece que botou o kimono, se empoderou. É uma coisa que precisa mudar pela compreensão justamente dessa essência do karatê. Quanto mais você aprende, acho que mais generoso você tem que ser. Não faz sentido ser o inverso, né? Eu não consigo compreender. E essa é uma das questões que também me fazem compreender a importância, por exemplo, de você hoje estar aqui. Tá entendendo? A gente precisa dar voz para algumas pessoas que podem agregar, né? Então, é um momento que outros precisam também assistir àqueles que estão produzindo agora, né? E isso não é nenhum demérito, é uma possibilidade de que o nosso karatê se fortaleça. Que a CBKT, o karatê TKF e o karatê, como de forma geral, se fortaleça, né? Desculpa ele interromper, mas era uma coisa que é para ir no. Mas é isso mesmo. É isso mesmo, Sensei. A ideia é essa, né? A ideia é, se a gente tem um lema a seguir, né? Apesar de ser Dojo-kun, né? Lema do dojo, né? Ele é um lema para a vida, né? Você tem que usar ele para a vida. E se você entende isso de uma forma clara, aí você pode ir lá para os 20 lá do Funakoshi, né? Ninja-kun, né? Que ali também vão ter mais outras coisas, né? Para aprender, né? E aí, assim, é aí que entra a parte da teoria e prática, né? Quando você, na prática, lá, toma porrada, não sei o quê, fica todo ferrado, se machuca, tem lesões, não consegue treinar, aquelas coisas, né? E aí você começa a estudar essa parte mais teórica, assim, mais de reflexões, né? O karatê melhora. O karatê melhora. E ele melhora não porque você ganha mais conhecimento. Ele melhora porque o foco muda. O seu foco que antes era
lá fora, seu oponente, ele se torna para dentro. O seu autodesenvolvimento, né? E é basicamente isso, né? Se a gente resgatar lá a história de Funakoshi, o karatê que ele criou, né? Vou chamar de como criador, né? Era esse, de autodesenvolvimento, de fortalecer o corpo, aquele corpo fragilizado que ele tinha, né? Ganhou força com esse treinamento, ganhou agilidade, ganhou performance. E era só isso. Isso era o importante, né? Só que ele era um educador, né? Então ele conseguia transmitir isso de forma clara porque ele estudou para isso, né? Para passar esse tipo de mensagem. Só que quando a gente traz essa história para o Brasil, né? Quem é que vem lá da Takudai para o Brasil? Os mais casca-grossa lá do Takudai, né? Na verdade, todos eram casca-grossa, mas eram os bárbaros, né? Os bárbaros, que não falavam português, que não tinham formação em educação. Eles não eram educadores, eles eram generais. E naquela época isso foi muito importante, porque existiam soldados, né, naquela época, que tinham todo o potencial para serem generais também. Só que era uma mentalidade, para a época, importante, né, mas era uma mentalidade que hoje não não é aceitável para a sociedade, né? Então, pô, você vê grandes nomes, né? Caribé, né? Não vou falar os nomes, senão não vou falar de alguns, o pessoal vai ficar com ciúme, né? Mas tem grandes nomes na história, né? No Rio de Janeiro, né, que foi o grande berço, né, onde surgiram os grandes campeões, né? Pô, tem números, tem números. Só que assim, eram bárbaros, eram bárbaros. Por quê? Eles eram excelentes lutadores, né? O karatê ali era o espírito puro, né? Era o espírito puro mesmo. Não tinha assim, não tinha desculpa, né? É para ir, tá bom. Era coisa pá, né? Show e pum mesmo, tum, né? Agora daquela Iken Satsu, né? Aquela, pum, né? Quando você consegue atingir esse estado de forma tranquila, mas alerta, você está nesse estado de mindfulness, né? Você deixa de sofrer influências biológicas, como emoções, pensamentos, né? Ou estímulos externos, como sons, luzes, né? Outras coisas nesse sentido, né? Então, é como se você se conectasse naquele momento, né? E isso é muito interessante, né? Porque você consegue treinar isso, essa habilidade, né? Lógico que existem vários protocolos aí, várias formas de você treinar, mas você consegue treinar isso com o karatê, o que é fantástico, né? Fantástico. E aí sim, e talvez essa união, né, do karatê treinado de forma física, dura, né, associado a esse padrão mental, né, essa atitude mental, aí sim elas se agregam e aí você pode ter uma possibilidade de resgatar essa essência. Mas basicamente, mindfulness, ele traz alterações cerebrais importantes para o autodesenvolvimento, né? E o karatê também, né? Só que existem alguns estágios, né, que se diferenciam, e é por isso que quando você une os dois, talvez você possa ter um resultado melhor, né? Mas, por exemplo, os estudos que aparecem hoje sobre mindfulness, né, mostra que você consegue ter uma maior regulação das suas emoções sem deixar que elas afetem, né, a sua atitude e a sua decisão, né? Ele te ajuda a monitorar os pensamentos que vêm, né, e que podem deturpar a sua realidade, sua impressão, né, do que está acontecendo, né? E já no karatê, o que aparece muito nas pesquisas, né, são estados cognitivos, né? Ou seja, a pessoa ela tem uma capacidade mais rápida, né, de tomar decisão, né, de ter mais foco, e de conseguir se conectar melhor com o corpo, né? Só que assim, olha que paradigma, né? O treino do karatê, ele não é um treino atencional, ele é um treino de corpo. Você melhora o seu corpo, as habilidades, né? E essas habilidades elas
espontaneamente vão fazer os movimentos, né? Só que dentro desse processo, e aí o Funakoshi foi sensacional, né? Quando e o Sensei Nishiyama também, né? Foi sensacional quando eles começaram a refinar, né, essa essência, né, essa biologia e anatomia, porque nesse processo de reorganização do corpo, né, de você conseguir fazer movimentos que antes você não conseguia com perfeição, você está ativando várias regiões do cérebro que te ajudam em várias outras coisas, né? O que antes, né, não se acreditava que era possível, né, você treinar uma coisa e aprender outra coisa, né? Antes as pessoas achavam, antes assim que eu falo 20 anos atrás, tá? Antes as pessoas achavam que se você para aprender alguma coisa você tinha que treinar aquela coisa, né? E hoje se mostrou que isso já é um outro tipo de pensamento, né, que mudou por conta das evidências, né? Mas que quando você treina o karatê, por exemplo, que ele é global, né, você consegue ativar regiões do cérebro para tomar decisões em outras áreas, né? E isso é fantástico, fantástico. O nome disso se chama eficiência neural. Mas, de qualquer forma, o que eu queria deixar claro aqui, né, é que o karatê ele é muito mais do que soco e pontapé. Se o karatê ele tem a capacidade de desenvolver outras coisas, além de ser um cara bom no karatê, pô, por que a gente não pode aproveitar isso? E nenhuma outra instituição está fazendo isso. Eu vejo alguns professores, né, no mundo, né, de forma isolada fazendo. Existe uma pesquisadora que pratica karatê que ela pesquisa muito sobre esse tipo de coisa no karatê porque ela é neurocientista, né? Mas o Sensei Gilberto, por exemplo, né, presidente hoje da ITKF, ele já tem essa mente aberta, né, desde quando ele foi presidente da CPKT, desde antes, né, por ser psicólogo, né, por estar acompanhando todo esse andamento, né, das pesquisas, ele sabe que esse é o caminho. Eu acho que se a gente conseguir levar isso com uma intenção diferenciada, né, ou na verdade não é exclusiva, né, mas é uma outra opção, aí talvez a gente consiga incluir sim. Inclusive a gente tem um projeto aqui no Rio de Janeiro, nas escolas municipais, né, onde a gente faz isso, e com a quarentena que a gente não conseguiu dar continuidade, mas é algo que a gente acredita muito, né? E eu lembro que nos últimos anos, antes do meu pai morrer, né, bem na época ali se o karatê ia ser olímpico, não foi já quando estava decidido, né? Eu fui perguntar para ele, né, sobre isso, e ele nunca tinha me respondido de forma clara, né? Me deu um esporro, né? E mas depois eu fui entender, né, o propósito, né? Realmente, eu não vejo meu pai numa Olimpíada, sei lá, numa mesa ali para conduzir o campeonato, por exemplo. Não faz sentido, né? É completamente diferente, né? Mas, em compensação, os projetos, né, de inclusão para as pessoas que não praticam karatê, e eu falei isso no último Koshin, né, sobre isso, né, que o karatê hoje ele é exclusivo para as pessoas que têm condição, né? Não estou falando que o karatê é de elite, né, mas é um karatê quem pratica é porque tem uma certa condição. E só os projetos mesmo para agregar valor, né, àquela pessoa que realmente precisa. Hoje as pessoas praticam karatê porque quer. Mas se a gente criar uma oportunidade, uma janela ali, né, mostrar que o karatê vai ser bom para qualquer pessoa, aí a gente consegue acessar as pessoas que realmente precisam. Aí vai fazer diferença. O karatê a longo prazo, os praticantes que treinam há mais de 30, 40 anos, eles têm um cérebro diferente daqueles que não praticam da mesma idade. Isso é fato, tá? Só que assim, se a gente já sabe quais são os mecanismos que fazem isso acontecer, a gente pode reduzir esse tempo. Pode focar nessas características, né, de desenvolvimento cerebral e de comportamento, né, e potencializar isso durante o treinamento. Então, o que eu tenho feito, né, nas minhas aulas? Né? O meu foco
É lógico que sempre tem luta e tal, isso não abro mão, mas o foco tem que estar no seu movimento, no seu controle, naquilo que você consegue fazer e naquilo que você consegue perceber que não está conseguindo fazer. Porque a gente fica muito preso, né? Ah, meu soco é muito forte. Tá, mas por que seu pé está para trás? Né? Já experimentou botar o pé para frente? Aí a pessoa põe o pé para frente, o soco melhora. Né? Por que a gente se prende, né? Fica satisfeito com o que já tem? Talvez esse seja o ponto, né? Quando você começa a trazer a experiência para a forma como você está fazendo o seu treinamento, a sua expectativa ela diminui um pouco e aumenta mais a curiosidade. Então você vai ter mais aprendizado. E quando a sua atenção está mais nesse processamento, você desenvolve essas áreas que com 40 anos você desenvolveria em menos tempo. Né? Isso é uma hipótese, tá? Não foi testado ainda. E hoje eu criei por conta dessa ideia, né, de que o karatê ele transforma, né, a pessoa, né, e não só leva ele à competição, eu criei um método, né? Vamos chamar de método, não gosto desse termo, né? Chamado Taiso, né? Que hoje eu tenho feito com vários públicos. Né? E ele usa, né, os movimentos do karatê com essa intenção de trazer a atenção para o corpo. Perceber a qualidade dos movimentos, né? A qualidade da força que você usa, a qualidade de você ter uma intenção de contrair o corpo e relaxar, né? Ter mais autonomia sobre o seu corpo, né? E isso tem trazido outros benefícios. Então, as pessoas que buscam esse tipo de treinamento hoje são pessoas que sofrem de dor crônica, né? Porque sabem que eu trabalho com dor crônica e eu indico isso para treinamento de dor crônica, porque a dor crônica, por incrível que pareça, é o principal, né? Ou talvez o que ajuda mais na reabilitação é o exercício, né? Só que não é qualquer exercício. E como eu vejo, né, os movimentos do karatê como algo muito completo, a pedagogia do karatê ela é incrível, né? Ela é incrível. A partir dela você consegue várias coisas e está tudo encaixado, não tem falhas, né? Pelo menos eu não encontrei nenhuma até agora. Então eu uso as bases para fortalecer, né, os membros inferiores, né? A capacidade de você fazer descalço, pé no chão, né? Ela te agarra mais na terra e isso te mantém mais autocentrado, né? Então você vê a postura do karateca, né? Aquela postura longilínea, né? Aquela coisa assim, né? Você não vê o cara todo largado assim, né? É sempre pá, né? E isso tem a ver com essa base forte que o karatê faz. E nenhuma outra atividade física, né? Ela se preocupa tanto com isso. Musculação para os homens não malham perna, por exemplo, né? Tem essa Rapaz, ideia, né? Quem é karateca precisa malhar o conjunto, porque senão fica meio torto, né? Então, mas aí que tá, você não precisa trabalhar de forma específica, porque o karatê é global, né? Ele não trabalha uma área específica, ele trabalha o conjunto, né? Se você treinar só uma parte do seu corpo, ele até pode ficar forte, mas ele não vai conseguir juntar com o outro, então vai ficar todo desconcertado, né? Então, assim, quando você pensa em Kihon, que você está treinando essa parte mais específica do seu corpo, os ajustes finos, né? E aí você leva para o kata, é essa transição, né? Você está começando a dar mais globalidade no movimento. E aí na luta, você faz essa mesma globalidade, só que sem ficar preocupado nos movimentos em si. Mesmo porque se ficar preocupado, você apanha, né? Então é por isso que o karatê tem que ter luta, não tem jeito. Não precisa ter competição, mas tem que ter luta, né? Porque a luta ela é o diferencial das outras atividades físicas. Esse conflito, né? Você entra em conflito, você consegue aprender a criar estratégias, né, para ficar tranquilo, ficar bem sem sofrer naquele momento diante de algo que pode te destruir, né? Então tem muitas coisas que surgem nesse momento ali, né? Além de um corpo forte que aguenta porrada, né?
Você vai desenvolver coragem, vai desenvolver tomada de decisão mais rápido, que é o que a ciência mostra hoje, né? Então, a partir do Tai Tso, né, quando você começa a fazer os movimentos assim, entendendo, você vai conseguindo fazer essa construção global.